Fala, jovens! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cláudio Andrade e esse é o Pensativos. O nosso convidado de hoje, ele tem 41 anos, é casado com a Solange, é pai do Heitor. Ele é vendedor, empresário e ultramaratonista. Seja bem-vindo, Thiago Sá. Obrigado, Cláudio. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar com você aí sobre esses temas aí tão interessantes, viu? Cara, muito obrigado, eu que agradeço, desde já, a sua presença, por ter recebido o nosso convite. Foi um cara bastante esperado para que pudesse vir aqui, desde que eu comecei a acompanhar através de um amigo, e todo o seu empenho nas outras maratonas. Eu, como corredor iniciante, comecei a me espelhar bastante, não só em você, em outras pessoas, mas quando eu vi todo o seu esforço, eu falei, esse cara eu preciso trocar uma ideia, preciso trazê-lo até aqui, o Pensativos, para que a gente possa mostrar não somente ao Brasil, mas ao mundo, né, o que o Thiago tem feito. E além dessa questão da ultramaratona, né, como nós temos visto aqui, você é empreendedor, né, vendedor, empresário, e uma das principais questões, né, no Brasil hoje, né, como é empreender no Brasil, as dificuldades ou as facilidades que vocês, empresários, encontram. Hoje em dia, aqui no Brasil, existe muita burocracia nessa questão, principalmente de impostos. Num ano está de um jeito, no outro ano está de outro, né? Tanto é que é uma dificuldade, inclusive, para quem trabalha com essa questão de impostos, os contadores e tudo mais. A cada momento eles têm que estar aí reaprendendo, porque muda a todo momento e cada vez só aumenta mais a questão de impostos, né? Essa é uma das questões que a gente tem que enfrentar. Hoje também está muito difícil conseguir mão de obra especializada, tanto é que nas nossas empresas a gente hoje procura mais contratar pessoas que não têm a habilidade que a gente precisa, né? Uma empresa de vendas. Então a gente procura pegar pessoas que não sabem ainda ensinar do zero para que elas possam aí se capacitar e conseguir executar a função de vendas dentro da empresa. Até porque é interessante esse fato que você falou sobre a questão de você pegar funcionários novos, ensinar do zero para que eles possam ter ali dentro da mentalidade deles, a mentalidade, né, do empreendedor, da empresa, porque às vezes as pessoas quando elas chegam de fora, elas não entendem o intuito da empresa, como que vai ser gerido aquele negócio, e quando você ensina do zero, é mais fácil porque realmente ela faz parte da empresa, é uma engrenagem que foi preparada para tudo aquilo, né? A empresa ela funciona devidamente quando as engrenagens elas se conectam uma à outra, né? E como você falou, a questão de impostos, nós sabemos que o Brasil hoje é um dos países onde mais tem impostos no mundo, né? E a cada ano que passa, entra governo, sai governo, e alguns, né, ainda tentam diminuir, fazer ali um meio campo, mas outros governos a gente sabe que acabam que arrebentando com o empresário, né? O empresário hoje, ele tem esse sofrimento no Brasil, né? Mas nessa questão de empresário, mesmo com todos os impostos, pretende continuar, tanto é que vocês têm sido empreendedores não somente em uma questão, além de empresário e vendedor, vocês têm visto alguma coisa à frente, alguma coisa além do que vocês já fazem hoje? Sim, sim. Eu tenho alguns sócios, né? Então a gente tem uma empresa que é um call center, né? A gente trabalha com vendas de suplementos, ômega 3, colágeno, esse tipo de suplemento. A gente vende por telefone através do call center. A gente agora também está indo para a construção civil, vamos começar a construir casas. A gente também está abrindo uma franquia de academias, né? Que tem tudo a ver com a questão de esporte, né? Tá em processo, a gente está em fase de construção. Acredito que até maio, junho deve estar pronta essa academia. E também estamos indo para a questão da internet, né? Hoje a internet ela é simplesmente um mar, né? Um oceano sem fim, onde as pessoas que souberem explorar vão conseguir aí ter benefícios financeiros muito grandes. Né? Então a gente está aí explorando, a gente acabou de lançar um produto em formato de goma, que logo logo vai estar aí nos sites e nas redes sociais para que as pessoas possam aí estar consumindo. É isso aí, galera. Fica de olho aí. Acompanha aí o Thiago, tá? O Thiago ultramaratonista, antes que eu me esqueça, deixe lá para o final e acabe esquecendo. Então, Thiago ultramaratonista ou Thiago Sá, vocês encontram ali no Instagram. Então, sigam aí, porque logo, logo vocês terão novidades aí. Segue o homem lá, que o homem é brabo, cara. Gente, falando nessa questão de empreendedorismo, eu falo porque eu, em 2016, eu também tentei empreender, né? Eu tinha também um sonho, né? Sou formado em educação física, eu também tinha um sonho de empreender na questão de ter uma academia própria, né? E aí, no meio do caminho, apareceu uma sorveteria, a sorveteria foi para baixo, porque é um ramo que é sazonal, então é mais difícil. Então, eu acredito que para vocês também existem todas essas coisas, né?
quais os riscos que vocês têm no meio de um empreendimento, o que pode acontecer ou não a longo prazo. Então, essa visão do empresário, para que vocês não venham quebrar, não venham se perder, é muito importante, né? Eu acabei quebrando, eu lembro que na época eu perdi, quando eu comecei a fazer as contas, eu vi que eu tinha perdido ali por volta mais de 70 mil reais em 2019, né? De 2016 até 2019, eu fiz esse empreendimento. Quando eu vi que eu perdi mais de 70 mil reais e não tirei nada de lucro, aí eu falei, aqui chega, realmente não dá. E essas burocracias, quando eu comecei a olhar para a questão de realmente abrir uma empresa, tudo certo, naquela época era muito difícil, aí eu baixei as portas, deixei como estava e resolvi não seguir adiante, né? Mas você não, pelo jeito, né? Vocês têm visto ainda, mesmo com todas as dificuldades, vocês têm visto ainda alguns caminhos, algumas oportunidades. É assim, então, todo o caminho que você decidir escolher, eu acredito que você vai ter benefícios e dificuldades, né? Mas com relação à empresa, eu acho que é imprescindível você ter uma possibilidade financeira de ficar um tempo sem tirar nenhum prolabore, nenhum valor financeiro, até para que aquela empresa consiga, de fato, se gerir sozinha e começar a se pagar, porque a empresa é um organismo vivo, né? Então, não sei se foi o seu caso, né? Mas é o caso hoje de muitas pessoas, inclusive do ramo que eu estou trabalhando hoje, eu vi muitas pessoas, amigos meus, abrirem empresas, acabaram não dando tão certo, porque eles não tinham uma segurança financeira de aguardar ali 6, 8 meses ou até mesmo um ano para que a empresa tenha capacidade de se manter sozinha para você poder começar a tirar um capital. Né? Então, para a gente foi muito, a gente que eu digo, meu sócio e eu tenho um sócio nessa empresa, né, que é o Call Center, foi muito importante a questão de cartão de crédito. A gente tinha muito crédito em cartão, né? Eu vendi meu carro, ele usou o dinheiro que ele ia casar. Ele ia casar com a esposa dele, estava tudo certinho, ele pegou esse dinheiro e a gente investiu na empresa e a gente tomou todo o cuidado de aguardar o máximo, fizemos empréstimo, né? Utilizamos dinheiro de terceiros para só depois de quase um ano a gente começar a tirar o nosso prolabore, que era pequeno, e aos poucos foi aumentando ali dentro de um patamar que estava de acordo com o que a gente ganhava antes, né, de abrir a empresa. Então, eu acho que é muito importante você entender certinho o negócio que você está, né? Você falou, por exemplo, que é sazonal. Hoje tem algumas empresas que conseguem no ramo de sorveteria durar muito tempo, como por exemplo, a gente vê a Bacio de Latte, né? Vê a Borelli, vê umas empresas que elas foram para o lado mais artesanal. E aí, indo para esse lado, hoje, mesmo que não seja uma época considerada de venda de sorvete, hoje eles conseguem arrebentar em vários lugares, né? Tanto a Bacio de Latte não é franquia, né? A Borelli eu não sei, mas a Bacio de Latte são todas do mesmo dono. Né? Então, é importantíssimo estudar bem o negócio e depois que você entender bem, você tentar empreender. Mesmo assim, você ainda corre risco, né, de não dar certo. Exatamente. Né? Mas eu acho que uma garantia financeira para que você possa suprir ali, né, a gente que é casado, né, que tem filho e tudo mais, a gente tem que ter uma segurança para poder tocar o negócio e esperar que possa, de fato, ali ter uma estabilidade financeira para poder começar a retirar. Certo, é interessante você falar isso, porque eu, de uns tempos para cá, mais ou menos um ano, 2 mais ou menos, aí eu comecei a investir em fundos imobiliários, tal. Eu comecei em ações também, depois eu tirei de ações, deixei tudo em fundos, para depois tentar criar uma bola de neve e voltar para ações. E uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, nessa vida financeira é a questão de você ter no mínimo ali de 6 a 12 meses do seu custo de vida. Né? Você deixar uma reserva de emergência para depois começar a investir e tal, porque se acontece alguma dificuldade no meio do caminho, desemprego, enfermidade ou algo desse tipo, você ainda tem um prazo, não digo longo, né? 6 meses, um ano, parece que é longo, mas na realidade a gente sabe que as contas vão chegando e um ano se torna bem curto. Então, na vida da empresa também, eu acredito que seja dessa forma, né? Tipo, para você ter uma saúde financeira ali, é esse o caminho, né? Você deixar tudo bem planejado, porque senão realmente as portas, antes delas mesmo se levantarem, já está fadada ao fracasso. Mas que bom saber que vocês têm tido aí essa mentalidade e que tem conseguido enxergar e trabalhar em novas oportunidades. Tiagão, vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui na questão que eu costumo falar para algumas pessoas que isso aqui é loucura. Eu comecei a correr há algum tempo e através de alguns amigos, né, futebol a gente não jogava mais e tal, todo mundo envelhecendo, casados, então começou a entrar naquele rumo que cada um tinha que cuidar principalmente do seu lar, da sua família, né, que é o primordial. E aí o tempo começou a ficar curto e quando conseguia se encontrar com um, com o outro, outros não iam, daqui a pouco o outro também falava assim, ó, não vai dar, infelizmente. E hoje em dia é mais por mensagem mesmo. Então, essa questão do futebol, do esporte, foi ficando de lado. E aí, além da academia, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa a mais, né? Não só
ir para academia e fazer um treino básico ali, mais tipo uma caminhada, uma corrida. E aí eu comecei a correr, e eu lembro que quando eu voltei correndo 3 quilômetros, aí 4, 2, 5, até que eu peguei uma prova, a primeira prova de 6 quilômetros aqui em São Bernardo do Baep. E ali pra mim já foi o máximo, né? Por isso que eu falo que, tipo assim, tem coisa que parece loucura pra gente. E esses 6 quilômetros pra mim foram bem difíceis, depois tive outras provas também, né? Ao longo dessa jornada de corrida, não é oficial, mas eu fiz 8, 10, 15, 21, tô me preparando aí pra meia de São Paulo. Mas eu vi que apareceu um cara, através de um amigo, e ele falou, ó, tem um cara que é ultramaratonista. E esse cara, quando eu vi, ele falou assim, ó, esse cara aí corre mais de 50, 60, 70 quilômetros. E como que é se preparar para isso, né? E para as outras maratonas? Qual que foi a primeira grande corrida que você falou, essa daqui, eu não sei se eu chego até o final, ou que você falou, essa daqui, eu sei que eu chego, mas eu vou ter uma grande dificuldade? Para ser bem sincero e honesto, nenhuma. Né? Por quê? Eu já tenho uma base de corrida, comecei a correr com 14 anos, sempre procurei me preparar, né, de uma maneira bastante adequada, e não é questão de soberba, nada disso. Eu acredito muito que se você se prepara, você vai diminuindo os riscos de não dar certo, né? Mas eu tive uma derrota, né, nos treinos, que foi onde mais me ensinou. Né? Depois de eu ter feito os 50 quilômetros, eu fiz 50 quilômetros em maio, né, fiz muito bem, fiz correndo o tempo inteiro, né, porque as outras maratonas, normalmente, né, se a pessoa não tem aquela capacidade total, ela alterna um pouco de caminhada e corrida, né? E não foi diferente, por exemplo, nos 65 que eu fiz, né, nos 90, eu caminhei e corri. Porém, a primeira ultramaratona, de fato, quando eu me tornei ultramaratonista, foram 50 quilômetros onde eu não parei. Eu ainda fiz na rua, mesmo nos faróis, quando estava fechado, eu continuava correndo ali próximo do farol. Então foram 50 quilômetros que eu corri ininterruptamente. E depois disso eu me preparei para correr 60 quilômetros, foi no Parque do Ibirapuera. Era um dia que eu estava com muita dor na coluna, inclusive acordei 3h30 da manhã com uma dor absurda na coluna, tomei um remédio, mas eu não estava disposto a desistir. Então fui correr, quando chegou no quilômetro 37, ali eu quebrei, né? E foi ali que eu aprendi que na ultramaratona você corre e anda. E aí como eu quebrei ali nos 37, eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, vou completar pelo menos a maratona. Aí caminhei um pouquinho, corri um pouquinho e completei. E ali eu entendi, foi um grande aprendizado que eu tive, porque eu estava no momento que eu achei que eu ia conseguir até com tranquilidade 60 quilômetros. Aquela derrota me ensinou e dali em diante, todas as corridas que eu fiz, eu tive muito mais preparo para poder concluir. Né? Então, tanto é que depois eu fiz 65 quilômetros, aí fui para 75, para 90 e para as outras aí que você acompanhou aí através do canal. Certo. Até porque a ultramaratona, na verdade, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, né, e dentro disso que você tem falado, ela acaba não sendo aquela questão de... Ela entra mais numa questão de resistência, né? Do que realmente, tipo assim, eu vou diminuir o pace, né? Eu vou diminuir o meu tempo, né? Porque realmente você acaba cadenciando um pouco mais ali, né? É uma coisa que você tem que ter uma percepção de que se você fizer em um nível muito acelerado, provavelmente você não vai chegar lá no final. Então, quando você entendeu isso daí ali nos 37, eu fui entender isso quando eu fiz 21. Só que eu fiz 21 direto, eu fiquei naquela questão, tipo assim, eu acho que dá mais um pouquinho, acho que mais 1 quilômetro. Cheguei nos 13, falei, não, 13 não quero parar nos 13, 14, 15. E aí eu parei nos 21, falei, bom, consegui o que eu queria, né? Que é um dia chegar a correr 21 para tentar uma meia maratona. E parei, sentei na praça e comecei a gravar um vídeo. E ali o sangue foi esfriando e tal. E para levantar depois, ali foi uma dificuldade enorme. E eu comecei a entender isso, que tipo assim, não seria realmente o tempo que eu gastaria ali. É lógico que conforme vai passando o tempo, você vai trabalhando também essa questão de reduzir tempo e tal. Mas de começo eu acredito que é mais essa questão de você cadenciar e você entender o que o seu corpo ele tá falando para você ali no meio da corrida, né? Não sei se é isso que você quis passar, mas eu entendi dessa forma quando eu comecei a correr. Então, o que acontece? Nesse dia em específico, eu sei que o problema que eu tive na coluna e o remédio que eu tomei acabaram influenciando. Certo. Né? Então, naquele momento ali, a dor na coluna que acabou fazendo eu parar e eu não tive a mentalidade de poder continuar. Eu acredito que eu até poderia continuar. Eu tinha capacidade física, mas ali a minha mente também acabou não me permitindo e aí eu completei aqueles 43. Só que, por exemplo, nesse exemplo que você deu de você fazer os 21 porque você
decidiu correr um pouco mais, você não estava acostumado, né? Qual que era a maior quilometragem que você tinha corrido até então? Tinha feito 15. Mas fazia muito tempo ou não? Estava próximo desse dia que você fez 21? Não, tava distante. Eu fiz 15, eu fiz final do ano passado, novembro eu fiz, dia 15 de novembro eu fiz 15 quilômetros, aí os 21 eu fiz em janeiro. Então, era um intervalo longo, né? Seu corpo perdeu aquela capacidade ali daquela determinada distância. E eu falo muito isso no meu canal a respeito do seguinte, tem muitas pessoas que querem aumentar a quilometragem e acabam não se atentando que o corpo tem que se adaptar. É igual a academia, você está acostumado a fazer musculação. Então, por exemplo, você não deve começar a fazer musculação já com 20, 30 quilos de cada lado se você já não está adaptado, não está acostumado. Por quê? Muita da dor que você sente é porque seu corpo não está acostumado a fazer aquele movimento. Porque às vezes você tem força para carregar é algo estranho pro aquele corpo, peso. Né? Exatamente. Então, você começa ali a quebrar as fibras e aí você acaba não se recuperando tanto porque você pegou um peso excessivo fazendo um movimento que seu corpo não está acostumado. E na corrida não é diferente. Né? Então, por exemplo, para poder ir aumentando a quilometragem, normalmente é 2, 3, 4 quilômetros ali espaçados, né, mês a mês, acompanhando e não toda vez, não toda corrida que você for, você ir aumentando. Né? Então, por exemplo, hoje eu completo uma corrida de 106 km, saio andando, dirijo, né? Com tranquilidade não. Tenho dores, né, claro, mas eu ainda consigo aí fazer as atividades porque o meu corpo se adaptou. Eu fui aumentando gradualmente a quilometragem para que o meu corpo hoje ele consiga aí se manter em movimento, não travar, né, depois de uma corrida tão longa. O corpo responde, né? Ele acaba respondendo aquilo que você vai trabalhando no dia a dia. E é o que você falou, eu comecei a entender isso depois também, por quê? Aí eu comecei a fazer sempre provas ali de 5 a 10, então hoje eu fiz 5, amanhã eu faço 6, no outro dia eu faço 5, depois eu faço 8, faço 10. Eu comecei a ficar mais ou menos dentro desse percentual aí de 2 km para cima ou para baixo. E isso começou a me dar uma sensação realmente de que o meu corpo estava entendendo. Por exemplo, até mesmo a questão da respiração, né? Às vezes você começa a correr ali, eu começava a correr, a respiração parecia que ficava meio descompassada, e aí eu reduzia um pouco, ia acertando a respiração e tal, ela ficava ali no compasso certinho. Aí eu entendi que eu poderia ir um pouco mais longe, porque o corpo, a musculatura também já estava um pouco mais acostumada. E essas questões aí, se a gente não consegue entender, realmente a gente quebra no meio do caminho. E outra, né? Uma lesão aí pode te deixar de molho por quanto tempo? E depois para você retomar tudo aquilo. Inclusive, você teve uma época que você chegou a parar de correr, né? Eu vi que você tem uma postagem aqui de 2020, se eu não me engano, 2020, e você coloca nessa postagem, quando vou poder fazer isso novamente, né? Era uma foto de corrida, ali o que aconteceu para que você colocasse essa postagem, qual que era o sentimento, a expectativa sobre isso? Então, naquela época, eu tive um problema bem grave na minha coluna. Em 2019, eu fiz a primeira maratona, né? Foi a Maratona de São Paulo. Fiz os 42 quilômetros, fiz em 4 horas e 53 mais ou menos. A minha expectativa era 4 horas e 10, só que eu me empolguei no começo. Aí no quilômetro 21 eu comecei a andar um pouco, então acabou que em vez de 4,10 fiz em 4,53, mas fiquei muito contente que foi minha primeira maratona. E uns 4 meses depois eu comecei a sentir um incômodo na coluna, aí eu saía para correr, começava a sentir um nervo, eu não sabia ainda que era um nervo ciático, né, que estava começando a doer, até que chegou um momento que eu estava indo trabalhar, levantei e travei. Fiquei 10 minutos parado, contado no relógio parado, sem conseguir me mover com a perna esticada. Né? Ainda assim, depois que passou a dor, fui trabalhar, depois procurei o médico e aí fiz os exames, né, ressonância, fiz os exames lá necessários e foi constatado que eu tive um abaulamento em uma das vértebras lombares. Acho que foi L5, se eu não me engano. E um abaulamento não chega a ser uma hérnia, porém, dependendo da forma que for o deslocamento ali da vértebra, ele pinça o nervo e aí a dor, ela pode ser uma dor simples, que tem pessoas que vivem normalmente, pode ser uma dor que te incapacita, e foi o que aconteceu comigo. Eu ia trabalhar, estava trabalhando à base de remédio por um bom tempo, até que chegou um momento que eu tive que me afastar. Inclusive era um trabalho ali que eu era vendedor na época, né? Fazia vendas por telefone, né? Tinha uma renda bastante legal e eu tive que me afastar e foi um momento difícil, não só fisicamente como financeiramente, porque minha renda ela caiu bruscamente, né? Porque quando a gente se afasta pela caixa, a gente recebe uma média do que a gente recebeu. Sim. Né? E ainda demorou um pouco para esse dinheiro vir, né? Então foi um momento que minha esposa teve que segurar as pontas lá dentro de casa e eu fiquei aí, bem dizer, uns 6 a 8 meses afastado, sem poder trabalhar, né? E aí nesse meio tempo que eu comecei inclusive a fazer a live, né, que eu te falei ali. Mas aí o que acontece? Esse problema que eu tive na coluna me incapacitou por um bom tempo e 2 médicos me falaram que eu não poderia voltar a correr,
né? Eu tomei remédios muito fortes, inclusive 3 vezes eu acordei delirando por conta de remédio tarja preta que eu estava tomando. Fiquei meses sem dormir, porque assim, eu deitava, dormia, depois de 1 hora eu acordava por causa que eu sentia a dor, parecia que tinha uma facada. Estava entrando uma facada na minha coluna, e aí eu não dormia mais. Então, o máximo que eu dormia durante uns 4, 5 meses ali foi 1 hora por noite. Né? Não conseguia mais jogar bola com meu filho, não conseguia fazer praticamente nada. Então foi um momento bastante difícil aí da minha vida, que eu só consegui voltar a fazer atividade em 2022 por iniciativa própria, porque se eu dependesse dos médicos, eu ia continuar a ficar tomando remédio ali. Certo. Inclusive aqui uma das questões aqui seria até essa, né? Quais os motivos que te levaram às corridas, né? Então a gente vê que além de você já vir correndo ali, já ser um esportista aí desde a adolescência, a gente vê que depois de um tempo parado, foi necessário retomar isso, né? E não somente por questão de saúde, mas questão familiar, né? Como você falou, né? Brincar com o filho e tal. Era uma das perguntas, né? Quais motivos que te levaram às corridas, né? Eu acredito que boa parte dela já foi respondida, não sei se todas, mas tem algum outro motivo específico que te levou às corridas, além desse? Desde pequeno eu assistia muito esporte, né? Ayrton Senna, né? Assistia muito Olimpíadas, futebol. Então, eu sempre gostei de praticar atividade física, jogava muita bola. E lá nos 14 anos eu estava um pouquinho gordinho e decidi começar a correr, né? E daí, então, corria, parava um tempo, trabalhava, corria, até que da última vez eu decidi correr aí ininterruptamente, né? Todos os dias. Pois é, falar nisso, né? Correr sem parar todos os dias. Quantos dias, Thiago, já correndo sem parar? Hoje eu completei 413 dias de corridas. 413 dias de corrida, e eu vi também que tem uma outra situação que é de banho frio, banho gelado. Banho frio também. Nesse Todo dia, mesmo período, não? Mesmo período. No ano anterior, eu fiz um desafio de 50 dias. Certo. Né? É igual eu falo para todo mundo também, a gente tem que começar com metas pequenas e depois ir aumentando. Exato. Então eu fiz esse desafio de... Na verdade, antes desses 50 dias, eu comecei a tomar banho frio no começo de 2025. Aí tomei uns 6 meses, só banho frio, ainda não tinha corrida todo dia, corrida era eventual, de vez em quando que eu corria. Aí eu comecei a ter uma dor na região aqui do tórax, né? E a médica me passou uns remédios lá e eu associei ao banho frio, né? Mas acredito que não era, né? Parei ali o banho frio lá na metade de 2025. E aí depois de um tempo, um amigo, né, que sabia que eu corria, falou: "Ô Thiago, quando tiver uma corrida você me fala, que eu quero correr com você." E aí tinha uma corrida da Minalba, falei, beleza. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu tava pensando em começar a correr todo dia, eu vou começar a correr todo dia. E aí eu fiz um desafio de 50 dias, de tomar banho frio e correr todos os dias 5 quilômetros exatos. Então fiz esse desafio, cumpri direitinho esses 50 dias, né, todos os dias correndo de manhã e todo dia acordando tomando banho frio, independentemente da temperatura. E aí eu só encerrei esse desafio porque minha esposa e eu, a gente ia fazer uma viagem e aí eu não ia poder, durante essa viagem, não ia ser adequado eu sair para correr. Certo. Né? Então, fizemos essa viagem, voltei e aí no dia 4 de janeiro de 2025, aí eu decidi tomar banho frio e correr todos os dias. Correr todos os dias. Cara, interessante que você falou assim na questão de você começar com metas pequenas, né? Para que você possa alcançá-las, possa atingi-las. E mesmo que não alcance, né? Para quem está acompanhando aí, as metas, se você colocar uma meta para que você, poxa, eu quero chegar nessa meta, seja de correr, emagrecimento, né, saúde mental, física, financeira, seja qual for, quando você coloca uma meta, se você não chega nela, no 100% dela, pelo menos você consegue chegar em boa parte dela, já é muito legal. Só que também funciona o contrário, né? Por exemplo, eu fiz o mês de janeiro, nós fizemos uma meta também de 5 km, né? Alguns amigos colocaram essa meta de 5 quilômetros, tem pessoas de vários lugares aí do país, né? Através do WhatsApp lá, os meninos colocaram e começou a aparecer gente de Minas, de outros lugares, a maioria daqui de São Paulo, São Bernardo. E eu comecei a correr esses 5 quilômetros, eu coloquei um pouco mais também, né? Falei, poxa, 5 então dá para colocar de vez em quando aqui 6, 8, né? 5, 10. E essas metas me levaram a chegar ali aos 21 quilômetros. Mas esse mês de fevereiro nós colocamos aí a meta, eles colocaram, pro pessoal que tá chegando agora, tá? A meta são 3 quilômetros. Só que eu, além disso, desses 3 quilômetros, eu peguei e falei assim, poxa, eu posso fazer um pouco mais. E eu comecei a fazer o contrário. Comecei, vou lá, faço os 3 quilômetros e volto para casa. Né? E por esses dias eu comecei a pensar um pouquinho mais e falei, poxa, mas se eu estava acostumado a fazer um pouco mais, então tentar manter o ritmo, porque daqui a pouco tem uma prova agora, dia 1º, uma prova para 10 quilômetros.
Então, assim, ali ainda é alcançável. De 21, eu fiz 21 uma vez apenas. Então, tipo assim, de tentar sempre manter um pouco o nível um pouco mais alto, já que eu já comecei a acostumar com isso, para que eu não venha manter uma meta menor. E nessa meta menor eu sempre cheguei ali próximo ou nessa meta, mas uma meta muito pequena de 3 km. E quando eu realmente precisar ali dos 21 km, eu não consegui alcançar, né? Porque o corpo, como a gente estava falando aqui, o corpo ele entende o que você está fazendo, ele vai acostumando também com aquele seu dia a dia, né? E aí daqui a pouco sair de 3, de 4 para 21, aí complica, né? Então essa questão de meta também, a gente precisa parar e pensar nisso. Preparação, Thiago, para essas maratonas, porque para quem não sabe ainda, a gente está falando aqui com o Thiago Sá, ultramaratonista, e já fez aí 50, 60, 65, mas o que mais me chamou a atenção é que em novembro eu vi que ele fez uma prova aí de 90 quilômetros, né? Início da corrida, olha só, por isso que eu falei que para muita gente é loucura, né? Início da corrida, 1h58 da manhã, e ele começou esses 90 quilômetros, ele passou por 4 cidades, né? Qual que foi esse percurso que você fez e qual a sua maior dificuldade dentre isso tudo? Então, esse aí específico foi um treino, né? Não foi uma prova, foi um treino que eu decidi fazer. E eu já tinha feito toda uma programação, né? Eu costumo, de tempos em tempos, fazer uma lista do que eu pretendo fazer. E os 90 quilômetros estavam no mês de novembro e tinham 100, né? Em dezembro. Então, eu já tinha um planejamento prévio. Já era preparação. Já. E eu nasci no Embu, né? No Embu das Artes, passei boa parte da minha vida em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. E hoje eu moro no centro de São Paulo, né? Então, eu decidi fazer essa corrida ali, passando por essas 3 cidades fora São Paulo e fazer um tour ali por alguns lugares que eu passei, como Santo Amaro, Pinheiros, que eu estudei a vida toda, né? E para isso, o que acontece? Eu trabalho, né? Por mais que eu seja empresário, eu sou o tipo de empresário que está na empresa o tempo inteiro. Segunda a sexta-feira, como se fosse um CLT. Certo. Né? Eu acho isso muito importante para a saúde da empresa e para a gente entender o que está acontecendo lá dentro. Então, o que eu precisava fazer? Para correr 90 quilômetros, eu precisava fazer entre o sábado e o domingo. E eu precisava fazer num período que, quando eu chegasse em casa, eu tivesse tempo para descansar. Porque tinha o trabalho e ainda tinha o desafio de correr todos os dias, né? Que uma coisa não anulava a outra. E eu só podia sair depois da meia-noite. Eu não podia sair antes, porque a corrida tinha que se iniciar no dia seguinte. Eu já tinha corrido no sábado. Então, eu saí ali da região do Ipiranga, né? 1h58 da manhã, fui gravando ali os trechos. Tem que tomar muito cuidado. Nessa hora, o pessoal aí que poderia ser um risco para o celular não está acordado, né? Devia estar dormindo. Mas em determinados momentos ali, tive que tomar cuidado em alguns faróis, né? Pensar onde que eu vou gravar ali para não ter um risco também de ter o celular aí furtado. Então, quando eu saí ali da região do Ipiranga, fui ali da Vergueiro até a Paulista, passei pela Paulista aí inteira, depois desci até Pinheiros, de Pinheiros fui para a região de Santo Amaro, né? De Santo Amaro eu fui para a região do Ângela, Socorro na verdade, fui de Socorro para o Ângela, já de Ângela, Valo Velho, não, antes do Valo Velho foi Capão Redondo, Valo Velho, do Valo Velho fui para Itapecerica, né? E nesse tempo quem vê o vídeo lá no canal vai ver que eu saí com um corta-vento, né, com boné, com uma lanterna. A lanterna foi inútil porque tinha bastante iluminação ali, né? Só foi peso para eu carregar na corrida. Mas eu saí com o corta-vento, né? E aí depois, num determinado momento, eu enfrentei calor, chuva, vento, né? Aí teve um determinado momento que já estava sol, quando eu estava chegando ali mais ou menos em Itapecerica da Serra, aí eu tive que tirar o corta-vento para poder continuar ali o percurso. De Taboão, fui ali para o Butantã, e do Butantã eu terminei no Ibirapuera, a corrida. Mas a maior dificuldade mesmo que eu tive foram 2, nessa corrida em específico. Muitas calçadas têm uma inclinação muito grande, então, em determinado momento, acho que o meu pé estava ali uns 5, 10 centímetros mais alto do que o outro, então força ali, tornozelo, né, quadril, joelho, coluna, né, ombro, porque eu estava carregando uma mochila também com todos os suprimentos que eu precisava para a corrida, né? Então, fora isso também, a mudança de tempo, né? Tinha hora que estava um calor absurdo. De repente baixa aí. De repente baixa. E o principal problema que eu tive foi uma dor muito forte na minha coxa direita. Foi uma dor tão forte que eu pensei em ligar para minha esposa. Estava no quilômetro 71 e eu ia ligar para ela, só que ela estava na igreja. Para sorte, ela estava na igreja. Por quê? O que eu pensei? Eu vou ligar para ela e falei, poxa, talvez no culto ela nem veja o telefone. Falei, vou continuar andando um pouquinho. Aí eu parei, comecei a meditar e pedi para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor acha que eu mereça, que eu tenho condição, né? Eu até me emociono porque
Foi um momento bastante importante, assim, do desafio. Que é um desafio, cara, que ainda mais para mim, que fiquei um tempo sem poder correr, para mim eu vou para outro planeta quando eu tô correndo uma outra maratona. Então eu fiz isso e dali a 1 quilômetro eu voltei a correr e corri até o final. Então é uma coisa, é sobrenatural. E eu costumo falar para as pessoas que você correr uma ultramaratona, né, até em corridas mais curtas também, eu sempre costumo falar que é como se eu me encontrasse com Deus. Cara, é incrível, né? Quando você fala isso daí, porque assim, eu acabo, não no mesmo nível que o Thiago, né? Mas assim, eu acabo me enxergando em algumas situações aqui, porque... Então eu até tento tomar cuidado também, porque na última vez que eu estive aqui com o Edivaldo, entrevistando o pai da Sofia, falar nisso, um abraço, Edivaldo, Sofia, Manu, Deus abençoe a vida de vocês aí. E eu acabei falando sobre essa situação, né? Porque eu tenho também uma situação, eu perdi meu pai dia 14 de dezembro de 2024, às 6 horas da manhã. Né? E São Bernardo, todas as vezes, a maior parte das corridas que eu faço, eu desço e eu passo em frente ao hospital que ele faleceu, né? Então, ali começou a ser uma coisa muito forte para mim também, porque eu falei, poxa... E a corrida, ela começou a sarar muitas feridas minhas, né? Tem uma situação familiar, questão da minha filha, né? Até os 13 morava comigo, foi embora com a mãe. Então, tem uma certa distância. Hoje, adolescente, eu espero que um dia tudo isso daí volte ao normal, né? O pai dela continua aqui, ama de paixão. Mas, assim, todas essas coisas, esse distanciamento, a morte do meu pai, me levou para uma situação que... Em alguns momentos eu estava dentro de casa e eu tinha que sair de perto da minha esposa para não demonstrar algumas tristezas, né? Eu falava, não, quando for assim pode chorar, coloca para fora. Mas eu sempre fui um tipo de pessoa que, tipo assim, vou tentar segurar. Mas não tinha como. Em alguns momentos a gente desabava e tal. E a corrida, ela me levou a curar essas feridas. É lógico que existe a cicatriz, ela fica. É uma marca de que você venceu. Mas realmente emociona porque... A corrida, quando você consegue um pouco mais, quando você vê que, tipo assim, poxa, né, será, como você falou, né, Deus, se eu mereço, e em algum momento eu também falei a mesma coisa, né, eu falei, Deus, poxa, eu queria um pouco mais, tanto é que tem um vídeo, eu coloquei até no shorts do YouTube, e no dia 15 de novembro, ali a emoção bate forte também, porque eu falei assim, poxa, dia 15 de novembro, 15 quilômetros, e eu nunca havia feito tanto, né, e depois disso foi me dando força para coisas maiores, a maratona que está vindo aí de 21 quilômetros, né? Já fiz 21, falei, opa, dá para alcançar. Então, isso é muito legal de ouvir e de ver de alguém que já alcançou o nível que você alcançou, né? E a gente, não que eu espere alcançar, longe de mim, eu quero chegar um pouquinho mais longe do que eu já tenho feito. Mas, assim, realmente tem coisas que são específicas para algumas pessoas e algumas pessoas são iluminadas como você e Deus realmente, ele tem te ajudado porque é algo na tua vida, tipo, é para você, é algo do Thiago, né? Não é qualquer ultramaratona, não é para qualquer um correr 50, 60, 100, não é para qualquer um. Então, é algo realmente de quem é iluminado para fazer determinadas coisas e influenciar pessoas para chegar pelo menos ali nos 10%, 20%, assim como eu. Uma das coisas você já respondeu, né? Uma não, várias das coisas, né? Que eu ia perguntar aqui qual que foi a cidade mais difícil, talvez você ainda possa me falar sobre isso, mas tipo essa questão de calçada irregular, calor, frio. Aqui em São Bernardo, por exemplo, quem conhece sabe, né? Aqui é conhecido como São Berlondres, porque aqui tá sol agora, daqui a pouco vem um frio terrível, né? E de repente abre o sol de novo e a temperatura fica naquela coisa maluca, né? Então São Bernardo é bem maluco. Então, acredito que por você ter corrido por toda essa região, também você deve ter encontrado isso daí, né? E tem algumas dessas cidades aqui que você falou, essa foi a mais difícil ou não? Ou essa questão você encontrou em todas as cidades da calçada, do frio, do calor, do peso que você levou, né? Ali no corta-vento, como é que foi essa questão de lidar com tudo isso daí? Você já respondeu boa parte, mas houve uma cidade mais difícil do que a outra? Então, a mais difícil com relação a essa questão de calçada, farol, muito farol... Né? Inclusive alguns trechos que nem era possível correr na calçada. Eu tive que em alguns momentos correr pela rua. Foi São Paulo mesmo, né? Porque o maior trecho que eu peguei foi São Paulo. Acho que até os 40 mais ou menos, 45 quilômetros, eu estava em São Paulo ainda quando cheguei lá. Sim. Na região de Itapecerica ali.
50 quilômetros. Foi exatamente nos 50 que eu cheguei ali em Itapecerica. Então essa foi a maior dificuldade, porque tinha muita calçada irregular, teve momentos que eu tive que ir para a rua, então tive que tomar muito cuidado. Como era domingo de manhã, então o movimento não estava muito grande, então até deu para ir com tranquilidade, tal, e muito farol, então tinha que parar muitas vezes, né? Agora, um momento que foi bem difícil, específico assim, foi uma subida de Itapecerica que era inacabável. Eu acho que tinha uns 50 quilômetros. Quando chegou ali perto do centro de Itapecerica, meu amigo olhava e a subida não acabava. Não acaba, tá na esteira. É complicado, porque assim, e assim, cada corrida que você faz é uma diferente da outra, né? Pra você ter ideia, a corrida mais difícil que eu fiz até hoje, na verdade, não foi de 15, não foi 21, foi uma corrida que nós fizemos na inauguração da Ponte Estaiada aqui, divisa com Piraporinha ali, Diadema. E eram 5 quilômetros e nem fechamos 5 quilômetros, né? Quando passamos ali na linha de chegada, eu vi que deu 4 quilômetros e pouco. Mas foi terrível, porque era um dia de muito calor, era noite. Aí teve governador e tal, então teve toda uma questão política ali de falar e foi demorando. Quando a gente começou a corrida, eu já tava meio que assim, poxa, eu só quero ir embora, né? Tipo, queria ter corrido e ter ido pra casa. E nós pegamos uma subida, e assim, absurda a subida, tipo, pra quem... Né, eu tentei sair cortando ali a galera que já estava na frente para tentar fazer um tempo um pouco melhor, né? E, tipo assim, ficar ali dentro dos 5:20, 5:30. E muita gente mesmo. Então, conforme você sai correndo para um lado e para o outro, o impacto ali da perna, tentando sair para um lado e para o outro, cuidado para não derrubar ninguém, não cair também. Quando eu peguei a ladeira, foi terrível. E é essa sensação, né? Você olha e você fala, poxa, a ladeira não acaba nunca, cara. É tipo... É terrível. A do Pacaembu, eu queria perguntar pra você nessa questão. Eu lembro que, tipo, eu vi que você, quando tava chegando ali nos 70 quilômetros ali, o Thiago, pra quem não sabe, ele correu aqui 102 quilômetros, foi isso, Thiago? 102. Do Pacaembu. Então, quando chegou ali 70 quilômetros, olha o horário, 2h27, eu marquei ali 2h27 da tarde, eram 33 graus, fora a sensação, né, ali do... E não é fácil também, porque por mais que seja ali no mesmo ambiente... Mas aí você fica naquele círculo ali, naquela parte oval ali da pista de corrida. Então, não sei se isso torna mais difícil ou menos difícil, mas não deixa de ter uma dificuldade gigantesca ali, né? Porque você está no mesmo ambiente o tempo todo, né? Parece estar em um looping infinito ali. Quanto tempo que você ficou correndo ali no Pacaembu? Foram 12 horas, né? Como eu tinha a prova de 12 horas de Indaiatuba... Eu quis fazer um simulado exato com relação à pista, porque foi na pista também de Indaiatuba, lá no Centro Esportivo Rei Pelé, em Indaiatuba. E como tinha ali a pista do Pacaembu, eu quis também simular. Só que eu tive uma dificuldade maior do que seria lá na corrida no Pacaembu, porque eu fiz de manhã e lá em Indaiatuba foi das 6 da noite até as 6 da manhã. Então, a questão de temperatura foi um pouco mais amena lá, apesar de ter chovido pra caramba. E é um lugar quente, né? Indaiatuba é muito quente, né? É quente. Mas como foi de madrugada, a temperatura estava um pouco mais baixa, mas ainda assim, acho que estava uns 28, 29 graus. Agora, já lá no Pacaembu, estava 30 graus quando começou, às 6 da manhã, 30 graus. E depois de cerca de 1h20, a pouca sombra que tinha ali, porque é um estádio, já não existia mais. Então, foi praticamente 12 horas de sol. O sol só sumiu um pouquinho, que teve uma nuvem que cobriu ele por volta das 5 da tarde. Né? Então, foi um calor extremo. Eu acredito que a sensação ali devia estar entre 37 e 38 graus. Tanto é que o meu pé, ele estava muito quente. Eu sentia o calor no meu pé de uma maneira absurda. Vai fervendo mesmo, né? Exatamente. Foi a maior dificuldade que eu tive, foi essa questão. A sensação de calor e dor que eu tive no meu pé por conta da temperatura. Essa foi a maior dificuldade. Porque para quem corre realmente, né? Dependendo do tênis, da meia ou do tempo qual você faz de prova... Como que tá a temperatura ali no dia, realmente, às vezes, dá a sensação de que tá fervendo, né? Fora o calor que vem do solo ali, o calor do corpo, o calor do solo, o calor que vem de cima, realmente é bastante difícil. Tênis, Thiago, pra corrida, tem algum hoje que você olha e você fala assim, esse daqui é o melhor? Ou ainda tem aquela questão de, tipo, tênis pra longa, pra médias corridas aí, como é que... você vê essa situação do tênis, né? Porque realmente, depois que eu comecei a correr, eu percebi que antigamente eu pensava assim, não, é tudo tênis. Mas a gente vê que se não for um tênis legal ali para você correr, acaba padecendo. Coluna vai embora também. Eu tive uma corrida que realmente eu tava com um tênis um pouco mais seco e eu senti bastante, né? Então eu acho que precisa de um tênis que não seja nem tão duro, nem tão macio para certas corridas e para outras, alguns corredores dizem que tem que ser um tênis um pouco mais macio, né? Para você, qual tipo de tênis que você utiliza? Tem essa divisão também de corrida para corrida?
Tem sim. Eu tenho utilizado muito os tênis da Mizuno, né? Porque eu tenho gostado muito do tecido e do espaço que tem um pouquinho na frente por causa da questão da unha, né? Para quem faz ultramaratona, o pé fica bem machucado se você não tiver ali com essa questão bem estruturada. Então, por exemplo, tem a questão da meia e do tênis. Eu já tive várias unhas que acabaram ali ficando com aquela mancha de sangue, né? Por conta do esforço, é muito tempo. E o atrito do pé ficar batendo ali na frente do tênis, né? Então, hoje a variedade de tênis que existe ela é muito grande. Então, por exemplo, existem alguns modelos que eu vi que diversas pessoas que fazem maratona e ultramaratona utilizam que quando eu coloquei no pé já não foi tão legal. Né? Porque tem pessoa que tem o pé um pouquinho mais largo, tem o pé um pouquinho mais achatado, né? Depende da disposição dos dedos também. Né? Mas o tênis, para ultramaratona, o ideal é ele ter ali na parte da frente um pouco mais de espaço, né? E tem que ser um tênis adequado também. A questão do drop, da altura do tênis também vai fazer muita diferença. Né? Hoje, para quem está iniciando, eu não recomendo as pessoas usarem tênis de placa, porque existem tênis que a sola é muito estreita, então a pessoa não está acostumada sequer a ter uma passada ali durante a corrida, para torcer o pé é muito fácil. Né? Eu vi diversas pessoas se machucando por causa dessa questão. Né? Então, na questão do tênis, tem que tomar cuidado e ver se aquele tênis... Hoje existem diversos sites, diversas páginas aí no Instagram, informando... Por exemplo, pega lá o New Balance, aí tem lá 4, 5 modelos. Ali está falando qual tênis mais adequado para determinado tipo de corrida, se a pessoa é iniciante, se a pessoa está começando agora ou não. Né? Mas hoje, entre os tênis que eu uso, tem modelos da Mizuno, modelos da Adidas, que eu gosto bastante, da ASICS, né? Da New Balance também. Hoje, o que eu costumo mais utilizar são modelos dessas linhas aí. Certo, porque eu comecei a correr com outro tênis, ele tem uma placa e você percebe mesmo, ele dependendo da pisada, e ainda tem isso, né? Depende muito da pisada que você tem, né? Se a sua pisada é mais com a frente do pé, se é mais... Eu comecei a perceber que eu piso muito com o calcanhar. Quando eu vou, a propulsão que eu tenho, e depois quando eu piso, geralmente é o calcanhar e ainda é a parte de fora inclinada. Tanto é que eu comecei a sentir algumas dores com esse tênis um pouco mais macio, só com uma placa. Ele te joga realmente um pouco mais para frente. E toda vez que eu pisava, principalmente com o pé esquerdo, então eu comecei a ter que me preparar mais para isso, entender mais essa pisada, segurar um pouco, controlar, porque... E isso eu saí de um tênis que era um pouquinho mais seco para esse tênis e deu para perceber. Te ajuda em certos momentos, mas se você não tomar cuidado realmente para ter uma torção... Agora não, agora a dor já foi embora tal. Comecei a entender essa minha pisada. Nas fotos das corridas eu comecei a ver. Eu falei, poxa, mas deixa eu dar uma olhada. Então eu comecei a pegar fotos de corrida e eu comecei a perceber a sola totalmente levantada, e eu pisava bem com a pontinha da parte de fora. Então, isso daí estava me causando algumas dores. E é interessante porque tem muita gente que sai comprando tênis. Eu acho assim, o principal para quem não corre nem nada, não caminha, coloca um tênis ali confortável e vai fazer uma caminhada. E ali começa a ir entendendo um pouco mais, né? Mas para quem é corredor, para quem quer entrar na vida aí de corredor de rua, maratona, meia maratona, que seja ali 3, 5, 10... é necessário estudar um pouco sobre os tênis para que não venha ter uma torção e ter às vezes, uma torção tão grande aí que pode causar até uma fratura, tornozelo, osso, aí dependendo do jeito que você cair, é bem complicado. Esse negócio que você falou também, Cláudio, inclusive, tem outro detalhe que também pode influenciar, que é a forma como a pessoa corre. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa corre pulando, né? Vai depender também do terreno, né? Que a pessoa vai correr. Por exemplo, hoje existem corridas que é no meio do mato, corridas que são em fazendas, que é em terreno que tem pedra. Então, ainda tem essa questão aí e tem vários outros fatores que podem influenciar na compra do tênis também. Mas acho que o que você falou aí que é mais interessante realmente é a questão do conforto. Quem está começando agora, procura um tênis confortável, que você se sente bem, né? Para você poder aí estar iniciando. E aí, depois de um tempo, quando você pegou ali um pouquinho do conhecimento, aí já busca um tênis que é mais adequado aí para, dependendo da prova que você for fazer, poder ter um desempenho um pouquinho melhor, né? Exatamente. É uma coisa que a gente vai aprender, né? E outra, acompanhando pessoas que já correm, né? É lógico que também a gente não pode ir direto para aquilo que, às vezes, o que serve para uma pessoa não serve para outra, né? Mas a gente vai pegando um pouquinho de cada e vai entendendo a nossa pisada, entendendo o nosso corpo. Então, é interessante. Então, segue aí o conselho aí do Thiagão aí, que é muito legal. Cara, a gente já tá aqui, parece que o tempo, quando a gente começa ali, parece que é tão grande, mas a gente tá começando a encaminhar aqui já pro finalzinho, né? Temos aqui mais uns 15 minutos aí antes de terminar. Mas eu gostaria de pegar e falar com você também sobre essa questão de
das corridas, quando você volta a correr, como é que estava a questão de peso e tal? Você diminuiu ou já estava nesse biotipo que você tem hoje? Como é que foi a questão de peso para você, musculatura, como é que estava o índice de massa? Você acompanhou certinho, foi diminuindo? Como é que foi para poder chegar a fazer todo esse processo aí de 90, 100, 105 quilômetros? Então, durante a pandemia, eu engordei bastante, né? Cheguei a 108 quilos. E aí eu comecei a fazer musculação em 2022, né? Depois de 20, 21, 22, estava com 108 quilos e a principal atividade que me ajudou a melhorar dessa questão da coluna foi a musculação. Então eu comecei a fazer musculação todo dia. Devo ter ficado uns 6 meses fazendo todo dia, sábado, domingo, sem... Desculpa, né? Como eu costumo falar, não era opcional. Então, eu comecei a perder um pouco de peso. Em cerca de 1 ano, mais ou menos, eu diminuí de 108 para 90 quilos. Né? E foi bastante, mas foi com bastante consciência, porque eu estava me alimentando bem. E aí eu comecei a conciliar também corrida com musculação. E aí eu cheguei a 82 quilos e eu tenho oscilado toda semana, para você ter uma ideia, Cláudio, como eu corro. Eu tenho corrido em um volume de corrida de 120, 150 quilômetros por semana. Né? Então eu oscilo de 82 a 88 quilos praticamente toda semana. Certo. Principalmente porque na corrida mais longa do final de semana, né? Tem muitas corridas de 42, 50, desgaste 60 quilômetros. Então acaba perdendo. É mais água, né? Que você acaba perdendo assim nessa questão. Mas eu tenho oscilado bastante. Mas hoje o meu peso, ele está ali em torno de 82, 83 quilos. Para ultramaratona ainda é muito. Né? A maioria dos ultramaratonistas pesam menos ou são mais altos, né? Eles têm um biotipo um pouquinho mais fino, mas como eu pratico musculação, eu acabo saindo um pouquinho do biotipo mais comum das pessoas que praticam esse tipo de esporte. Inclusive o David Goggins, ele pesava 82 quilos, né? Que é uma referência aí, a maior referência que existe, né? Na questão da ultramaratona e de disciplina e de foco, né, no que você quer fazer. Ele era bem forte, ele é muito forte e até hoje ele pratica essa atividade. Né? Então ele também fugiu do comum e hoje eu peso a mesma coisa que ele, só que eu tenho que emagrecer para melhorar meu desempenho. Ele é todo trincado, né? Quando a gente olha e fala, caramba, é a grande referência aí, né? Inclusive, quando eu comecei a correr, eu vi um vídeo dele e aí foi ele que me deu start para fazer os 50 dias lá. Né? Tanto é que eu posto muita coisa dele, acompanho bastante, leio, já li o livro dele, os 2 livros dele e estou lendo novamente o livro Nada Pode Me Ferir. Inclusive, é uma indicação aí, né, que eu passo para a galera, certo. Porque é um livro sensacional e me ajudou muito nessa trajetória aí que eu estou tendo na ultramaratona. Tanto é que eu até coloquei na lista de livros, quando você tinha colocado lá, fez a menção ao livro, eu falei, esse daqui eu vou atrás depois, vou dar uma olhada. Não conhecia também o atleta, né? E aí comecei a acompanhar através de você. E é um dos livros que eu deixei marcadinho lá para quando tiver tudo montadinho, a estante, tudo preparado lá. Por enquanto é só livro. Guardando, ajeitando a estante, mas é um dos livros que a gente vai deixar ali para poder acompanhar, porque, acho que leitura não quer demais, né? Minha esposa é leitora, minha cunhada, cercada de pessoas que leem, e eu tenho um hábito de ler muito menor do que o delas, né? Comecei a ler há pouco tempo, né? Lia, mas outras coisas, tal, mais livros mesmo, e pegar algumas referências de livros, eu comecei do final do ano para cá. Falar nisso, eu não sei se você tem esse aqui. Talvez você até conheça, mas não sei se você tem, George Orwell, não, esse eu 1984. Já tive a indicação, só que eu não li, não. Não, né? É um livro então, esse daqui, antes de terminar aqui, esquecer, esse daqui é um livro que eu gostaria de deixar com você aí, um presente aqui do Pensativos, para que você possa se lembrar que um dia passou por aqui. Poxa, muito obrigado. Acredito que você vai fazer uma leitura muito legal e depois você conta aí sobre esse livro. O ano que eu nasci, sua vida. Ano que você nasceu? Aí, ó. Que maravilha. E é um livro bastante interessante, você como empresário, né? Também vai ser algo aí que acredito que vai falar bastante aí com você, vendo a questão de governo e tal, de mundo. Então, gostaria que você levasse esse livro aí de lembrança aí do Pensativos. Poxa, bom, muito obrigado, Cláudio. Que isso, cara. Eu que agradeço aí, porque não é fácil, gente. Trazer alguém para gravar um podcast não é fácil. Thiago, quando eu comecei a seguir o Thiago, ele tinha ali por volta de 1.000 e poucos seguidores, mais ou menos. E assim, ó, acredito que tipo em 2, 3 meses aí, hoje você já tá com quanto? 5 mil, quase 6. 5 mil. E assim, isso quase. Porque ainda, tipo, hoje você tem divulgado um pouco mais, né? Existe uma equipe também aí, até antes que passe batido. Hoje você tem uma assessoria que trabalha junto com você, né? Quiser apresentar também o material. Tenho sim. Aí inclusive, a camisa...
medalhas. O cara deve ter uns 100 quilos só de medalha aí, gente. Essa aqui é a assessoria Marco Júnior MJ. Eu já tinha um conhecimento em corrida e no ano passado, um amigo, hoje é meu amigo, eu não conhecia, que é o André. O André é corredor, começou a correr por conta da esposa, né? A esposa corria, Sim. né? Ele estava bem gordinho também, começou a correr e hoje virou ultramaratonista. E aí ele viu meu canal, me mandou uma mensagem, falou, cara, a gente tá correndo aqui, queria convidar você para participar de uma corrida longa. E eu já tinha feito meu último longão, antes da ultramaratona ABM, né? Que era o 75, né? Foi a primeira corrida aqui, a primeira ultramaratona oficial, corrida mesmo, né? E não um treino. E ele falou, me chamou, eu falei, beleza, vamos lá. Aí nesse treino foram lá uns 10 ultramaratonistas lá, só cara fera, né? E aí lá tava o Marco Júnior, né? Que é um cara que, além de ser ultramaratonista, já fez 135 quilômetros, provas de 12 horas aí. Ele também é Ironman, ele fez o Ironman. Então é um cara que entende muito, é professor de educação física, um cara que tem muita bagagem e tem assessoria. O pessoal fazia parte da assessoria. Então conversei com ele, ele me deu algumas dicas. Só nesse treino já me deu 2, 3 dicas importantes que me ajudaram muito na maratona lá de Bertioga, na Ultra. E aí eu decidi entrar pro time. E até, galera, quem aí estiver procurando um time, a assessoria aqui do Marco Júnior é legal porque além de ter o presencial, também tem online, né? E é um cara que te entende, né? Existem outros professores também lá para poder estar nos ensinando. E é um cara que ele vai entender o que você precisa e vai te dar dicas como alguém que não tem só teoria, mas alguém que tem prática e prática real. E é um cara extremamente disciplinado. Né? Então, é uma parceria que está me ajudando muito, que contribuiu, sem dúvida nenhuma, para eu ter realizado esse desafio aqui com maior capacidade e também ter feito aí tanto o treino de 90 como de 102 e a ultramaratona de Indaiatuba. Né? Então, Marcão, obrigado aí pela parceria. André, obrigado por ter aí me apresentado. E para a galera aí do MJ, um abraço. Nosso time aí está crescendo cada vez mais, né? É isso aí, eu acho que faz toda a diferença, né, cara? Tipo, você ter uma assessoria ali e ter um cara capacitado assim, né? Então, já fica a dica aí, galera, ó. Vai lá, segue lá o perfil, não somente do Thiago, ultramaratonista, mas também Marco Júnior, a galera lá que faz parte aí da equipe, da assessoria. Então procura lá através do perfil do Thiago, vocês vão encontrar todas essas feras aí. E quem sabe, né, vocês entrem em contato aí, porque não é fácil, né, para quem realmente quer se tornar um atleta de alto nível, de alto rendimento. E eu acredito que faz toda a diferença, né? Você trabalhar com pessoas capacitadas assim. Então, gente, segue lá que os caras são bons. Até comecei a seguir, eu peguei e falei, opa, pera aí, vamos lá. Que a gente, quanto mais conhecimento, mais pessoas que estão envolvidas assim, gente, melhor. Isso vai te incentivando e realmente os caras fazem um trabalho excepcional aí. Fora os caras que ficaram correndo ali ao lado no Pacaembu, né? Alguns deles ali faziam parte da equipe do Marco Júnior? Praticamente todos. Eu não tinha divulgado, né, que eu ia fazer esse treino. A minha ideia era fazer o treino sozinho, como eu costumo fazer, como fiz os 90, né? E aí, como ele estava passando os meus treinos, eu falei, cara, domingo eu vou fazer tal desafio. E aí, teve o aniversário da equipe ali, acho que uma semana antes, foi 2 dias antes. E aí ele falou pra galera, né? Tinha lá, sei lá, umas 50, 60 pessoas, a equipe já tem mais de 100 hoje, a tendência é que daqui a pouco a gente passe dos 200, tá crescendo bastante. E ele falou, e aí teve uma galera, foi numa segunda-feira, para você ter uma ideia, foi numa segunda-feira, teve pessoas que abriram mão ou mudaram o horário de trabalho para ir lá me acompanhar. Então teve pessoas que correram 15, 20, ele mesmo, né, chegou cedo, só não ficou mais tempo porque ele tinha que trabalhar, né? E ele começou correndo comigo, aí teve o Ézio, né, inclusive o Ézio aí, que correu a Indaiatuba também comigo, obrigado Ézio. Teve a Cris, né, o Diego, o André, inclusive o André que me apresentou lá também tava, a Ana, né, o Yugi. Então foi uma galera lá que me ajudou bastante e que também diminuiu parte do sofrimento da corrida aí, porque eles me acompanharam durante praticamente o tempo inteiro. Acho que das 12 horas, acho que umas 8, 9 horas tinha alguém ali correndo com você pra... E isso aí dá um gás, né, cara? Tipo, é coisa que é surpreendente. Eu comecei a correr uma vez com um amigo meu, G, um abraço, e ele pegou e falou assim, não, vamos correndo. E às vezes até no meio do caminho, né, às vezes parava tal, mas tinha hora que a gente ia conversando e ali o tempo passava, daqui a pouco já tinha ido 1 quilômetro, 2 quilômetros, então isso daí faz uma grande diferença. Fora que lá também, eu levei o meu irmão como suporte e o meu meu primo, o Yukio, né? Então, quando eu tava correndo, eles vinham e traziam também os suplementos ali para eu não parar,
né? Então, das 12 horas, eu fiquei cerca de 9 minutos apenas só para ir no E banheiro. ali também você sempre carrega alguma coisa, né? Você vai para hidratar e tal, algum gel, alguma coisa assim. Inclusive, eu ia até falar antes, quando você falou sobre os 21, esse é um assunto que é muito importante. Por exemplo, às vezes, a dificuldade que você teve ali de levantar não foi simplesmente pelo movimento que você fez ali com o corpo. Porque quando a gente passa ali de 14, 15 quilômetros, é muito importante. Não sei se você fez a ingestão ali de carboidrato. Não, foi 21 direto e... Foi direto, não ingeriu nada, nem água. Nada. Então, o que acontece? É muito importante que a gente vai passar de 10 quilômetros, leva um carboidrato em gel ali de 30, 50 gramas, depois de 30, 40 minutos faz a ingestão de um. Você vai perceber que você vai terminar a corrida com menos cansado do que deveria, porque você está reabastecendo o seu corpo ali com suprimento. Então, por exemplo, numa corrida acima de 15 quilômetros é muito importante que você faça ingestão de água. Passou de 20 quilômetros tem que ter eletrólitos, sódio, sais minerais, porque senão você começa a ter cãibra. Né? E dependendo do grau de dificuldade que você tiver, você pode ter problemas até maiores se você continuar. Porque às vezes sua mente está boa, mas seu corpo já está sem esses suprimentos. Né? Ou o contrário, né? A mente também vai embora. Tiagão, aqui eu vou deixar para o final essa outra parte, mas aqui tem também a questão da Solange. Eu tenho acompanhado vocês dois ali através do seu perfil. A Solange, você tem trazido ela também para algum tipo de corrida e tal. Como é que tem sido essa preparação da Solange, né? A gente vê ali, tipo, os dois correndo juntos, cara, dando força um pro outro, tal, e principalmente você dando força para ela, porque já tá nas corridas e tal. Como tem sido essa transformação? Tem algum ponto onde queira chegar? Ou ela também quer entrar um pouco mais nessas maratonas ou não? Ou, tipo, ela tem ali um limite para ela, mas como tem sido essa preparação da Solange? Então, Solange é minha esposa, né, pessoal? Como o Claudio falou aí no começo, ela é uma pessoa que nunca foi de praticar atividade física, né? Nem caminhada, nem nada. E aí, no ano passado, ela começou a pensar em correr e começou comigo ali um dia de manhã. Falei, vamos lá correr. Ela foi, correu ali um pouquinho comigo, mais andou do que correu. Fez ali 5 km em cerca de 1 hora, que é absolutamente normal para quem não está acostumado. Estava bem acima do peso, né? E aí começou a trajetória, começou a fazer musculação também. E de lá para cá, ela tem se dedicado bastante, né? E aí a gente começou a participar de algumas corridas. Criamos um desafio no ano passado, né? Inclusive da equipe, né? Tem o pessoal da equipe aqui que eu montei essa equipe aqui junto com o meu irmão e com a galera, que é a DAD Runners. O pessoal acha que é papai, né? Em inglês, eu achei aqui. Que fosse. Mas não é, é DAD, é dia a dia, né? Corredores do dia a dia. Então, a gente montou essa equipe, tem uma galera lá, a gente tem um grupo do WhatsApp e a gente decidiu correr aí uma corrida por mês de 5 quilômetros. Esse foi o desafio meu, da minha esposa e de algumas pessoas do nosso grupo. E aí todo mês ela foi gostando cada vez mais, foi melhorando, foi se empenhando bastante, tanto na academia quanto no dia a dia correndo na rua, né? E aí os desafios começaram a aparecer. Então ela começou a baixar lá os 5 quilômetros de 1 hora para 50 minutos, para 45, ficou bastante tempo ali no 42, 43, e agora está beirando já os 30, né? A gente correu agora essa semana, ela fez em 31 minutos. Eu vi que você falou, ela não sabe, mas eu não sabia. Ela bateu. Que legal, cara. Eu tô falando isso daqui por quê, galera? Porque a minha esposa, a Aline, né, tá gestante e tal, e antes dela ficar grávida, ela até começou a correr comigo ali, mas bem pouquinho, tal, alguns metros. E aí o nosso plano é não trazer ela para o mundo das corridas, né? Mas assim, depois do pós-parto, tiver já ali um resguardo legal, trazer ela pelo menos para uma caminhada ali, depois fazer uma corridinha de leve ali, 1, 2, 3 quilômetros. E a gente trabalha isso daí até para a questão de saúde dela, né? Tiagão, a gente está chegando aqui no final. Antes de finalizar, o que seria Z1, Z2, Z3 que você falou hoje? Essas são as zonas de intensidade do treinamento, né? Hoje, quando você entra em páginas aí de pessoas que praticam corrida, esse vocabulário é muito utilizado, né? Então, por exemplo, a Z1 é aquela zona que você está correndo mais leve, né? Uma zona onde você consegue conversar como nós estamos aqui, é um trote bem suave, né? Z2 você já consegue falar ali, mas você já tem um pouquinho mais de dificuldade. Inclusive, no vídeo de hoje eu estava na Z2 ali, no primeiro vídeo, no outro eu estava na Z3. Né? A Z3 você já tem mais dificuldade de poder falar. E conforme vai aumentando o número, né, que acompanha ali a letra, é porque vai aumentando a intensidade que a atividade está exigindo do seu corpo. E é muito importante, né, para quem hoje tem muitas pessoas que correm simplesmente, hoje eu vou correr, corre 5 km e toda vez corre no máximo. O ideal, se possível, é estudar um pouquinho como funciona essa questão aí das zonas e talvez até procurar uma assessoria,
né, fazer um teste ali de 3 km, nem que seja uma vez apenas, onde esse teste, como que funciona? Você corre 3 km no seu máximo, e aí o professor, né, o profissional da educação física ali, vai aferir as suas zonas e vai falar, por exemplo, a sua zona 1, vou dar a minha como exemplo, entre 6 minutos e 10 e 8 minutos é a Z1. Então, se eu correr cada quilômetro dentro desse limite aí de tempo, eu vou estar na minha Z1. A minha Z2 ela é ali de 5,5 até 6,10. Então, a gente utiliza a frequência cardíaca da pessoa para poder determinar o tempo que ela vai correr. Para você ter uma ideia, os maiores ultramaratonistas e maratonistas, né, de hoje correm 80% em Z1 e Z2. Então, é onde a gente fala que a mágica acontece. Não é correr rápido o tempo inteiro, porque a Z1 e Z2 é o que vai te dar base para que você possa aí, tanto ter uma constância, uma resistência, e para que você possa, quando você fizer aquela corrida um pouco mais veloz, você ter uma capacidade aí de transformar o oxigênio em energia maior, né? Mais facilidade para poder alcançar o resultado. Cara, legal demais. É interessante porque a gente acaba pegando isso daí de quem já está no esporte há um tempo, e com certeza isso daí a gente precisa levar para o nosso conhecimento para saber, né? Entender um pouco ali onde que a gente está aqui e entender o nosso corpo e não sair fazendo nenhuma loucura e não é somente sair correndo por aí, porque corre ali alguns metros, alguns quilômetros ali e vai dar problema. Tiagão, gostaria de agradecer desde já, tem muito mais coisa para perguntar, claro, só que assim, com tanto conteúdo, a questão do empreendedorismo, queria só que você mostrasse aqui, pegasse a caixa que está aí. Gente, isso tudo é medalha, tá? É medalha, é alguma coisa que passou pela vida do Thiago. Uma medalha mais bonita do que a outra. Maratona Fila, olha essa, cara. 42, cara. E assim... Essa aqui foi ali com 10 km da Nike, hein? Em da 2000 Nike? 2003. Tá até um pouquinho enferrujado. Caramba, cara. 2003, essa medalha aqui. Tem medalha aqui, tem mais de 20 anos, né? Muita medalha. Eu tô ali na minha quarta? Acho que quinta medalha agora. Então, tem mais duas chegando aí. E essa aqui é da primeira maratona, que eu achei muito bonita Cara, é muito Foi bonita. quando eu corri a primeira vez a maratona em 2019. E depois, infelizmente, tive aquele problema na coluna, né? Mas essa internacional, é a que vai ter agora, né? É nessa que eu vou tentar bater o meu recorde de fazer abaixo você vai de 4 estar horas. nessa? Vou. Essa eu vou também. Vou estar lá. É a minha primeira. Vamos ver como que vai ser essa situação. Deixa eu passar só uma informação aqui, vou aproveitar que eu tô aqui. Você falou a respeito da Solange, de distâncias. Sim. Né? Ela vai correr comigo a ultramaratona de Campinas. Se inscreveu para as 3 horas. Né? Então, assim, nessas de tempo, por exemplo, 24 horas. Você tem 24 horas para correr o máximo. Então, você corre, pode descansar, né? Pode continuar. E ali você vai gerindo o seu tempo. Não é por quilometragem, é por tempo. Então, ela vai comigo. Meu sogro também vai correr às 3 horas. E a expectativa é que eles consigam aí fazer 18, 20 quilômetros ali, numa boa, lá na maratona de Campinas. Vai chegar. Galera, acompanha aí. A gente vai ficar por aqui. Tava em casa, aí tava pensando, poxa, com esse cara aí 1 hora o Strava trava, né? Porque realmente o cara tá voando. Então, Thiago Sá, nosso convidado de hoje, prazerzaço te receber aqui, cara. Muito bom mesmo. Tava ansioso em bater esse papo. E assim, encerro por aqui. Gente, acompanha o Thiago lá nas redes sociais, tá? Thiago Sá, Thiago Ultramaratonista. E vamos lá, vamos encher, vamos sair desses 5 mil, 6 mil aí, vamos bater 10, 15, 20 mil aí e a gente vai espalhar o Thiago para que o Brasil e o mundo possa conhecer. Beleza, gente? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. E Thiagão, se você quiser aí dar suas considerações finais, fica à vontade. Quero agradecer muito, né? Muito bacana poder estar participando aqui do podcast, né? Uma conversa bastante enriquecedora, né? E vamos aí nos ajudando, né? Com certeza eu vou ter diversas dicas suas. Eu sempre falo para o pessoal que me acompanha lá. Às vezes eu estou passando mais dicas ali, mas sempre tem alguma dica que é imprescindível, que é muito importante. A gente vai evoluindo junto aí nessa caminhada para poder cuidar da saúde e praticar um esporte, né? Porque é bom. Isso reflete, inclusive, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Na nossa relação com a nossa família. Então, a prática de atividade física vai ajudar a gente a poder envelhecer com saúde. É isso aí, galera. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Fui.